Que a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua família. Essa paz, essa graça tão maravilhosa que só o Senhor Jesus pode compartilhar conosco, só Ele pode nos encher dessa paz e dessa graça. Eu tenho nessa tarde uma palavra de esperança para você, uma palavra da parte de Deus, escrito na sua Santa Escritura, e nós precisamos meditar e orar os Salmos, pois os Salmos sempre nos traz uma mensagem de consolo, mostrando para nós a fidelidade, o caráter do nosso Deus. O livro dos Salmos, como o inário dos israelitas, dos judeus, mostram homens, os salmistas, salmodiando, cantando, expressando de todo o seu coração, adorando a Deus, louvando a Deus. E orar e meditar nesses salmos é consolo para a nossa alma. E aqui no Salmo de número 30, no versículo de número 5 do Salmo 30, nos diz assim: pois sua ira dura apenas um instante, a vida inteira, mas o seu favor a vida inteira. A ira de Deus dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Esse salmo é um salmo de esperança, pois a esperança em Deus é o combustível que nos faz caminhar em meio às lutas e os sofrimentos. Quem não passa por luta? Quem não passa por sofrimentos? Todos nós passamos momentos difíceis. O sofrimento faz parte da vida humana. Infelizmente, depois da queda, o sofrimento, a dor, a morte nos atingiu. As enfermidades, o nosso corpo é frágil. E com o passar do tempo ele vai ficando muito mais frágil ainda. Nós não temos estrutura física para suportar tantas coisas. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e vemos as nossas limitações. E de fato nós somos limitados. Perceba que um pequeno vírus colocou o mundo inteiro de cócora, de joelho. Abalou as potências mundiais. Um pequeno vírus, um pequeno inseto, um pequeno mosquito fez tudo isso. E até hoje nós sofremos as consequências dessa pandemia e muitas outras doenças e vírus. Nós enfrentamos lutas, dificuldades, o desemprego, a escassez, a fome, a dor, o sofrimento, a perda de muitas pessoas. E Jesus falou que essa caminhada não seria fácil, porque o nosso mestre também sofreu, os apóstolos de Cristo sofreram, e nós também, igreja do Senhor, iríamos sofrer. Nós estamos sujeitos a todos os tipos de males, porque estamos nesse mundo, estamos nesse corpo presente. Agora nós temos a certeza de que Jesus está conosco. Nós temos a promessa da presença do Senhor Jesus conosco, o Espírito Santo de Deus, que nos anima, que nos encoraja.
Então, esse evangelho que não tem cruz, que não tem sofrimento, que não tem lágrimas, esse evangelho falso da teologia da prosperidade, que prega facilidade no caminho estreito, na porta estreita, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo morreu numa masmorra, pobre, doente, em um lugar fedido, e era um homem de Deus. Mas ele diz: eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação, porque a minha suficiência está em Cristo. E ele ainda diz mais a Timóteo: aqueles que querem viver uma vida piedosa sofrerão perseguições. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Então, os sofrimentos, as lutas, fazem parte dessa caminhada. Mas a nossa esperança é viva. Nós devemos ter 3 virtudes importantes em momentos difíceis, em momentos de aflições, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos de lutas. Nós temos que ter a paciência, nós temos que ter a fé e nós temos que ter a esperança. Essas 3 virtudes caminham juntos, lado a lado. E esse texto que nós acabamos de ler do Salmo 30, versículo 5, nos mostra 3 verdades que eu gostaria de compartilhar com você, essa palavra de esperança. Para você que é um crente sincero, para você que é um crente fiel a Deus, para você que é um crente que luta contra o pecado e que tem passado por lutas, tem passado por momentos difíceis na sua família, com seus filhos. Para você que é um crente fiel a Deus, temente a Deus, mas mesmo assim a enfermidade bateu a porta da sua casa, a enfermidade está aí no teu corpo, na tua família, você está sofrendo, o desemprego, as dificuldades financeiras, os compromissos, mas que essas verdades do Senhor Jesus nessa tarde encham o seu coração de alegria, de esperança, de contentamento, porque Cristo é suficiente para nós, de maneira que nós não sentimos falta de mais nada. Nós podemos passar o que for preciso, mas o Senhor Jesus estará conosco para nos encorajar, para nos fortalecer e para encher o nosso coração de paz e de alegria, e que possamos esperar no Senhor, que jamais perdamos a nossa confiança, nos deleitando nos atributos santos desse Deus maravilhoso. A primeira verdade desse salmo desse versículo, do Salmo 30, versículo 5 porque não passa de um momento a sua ira. O texto diz: pois sua ira dura apenas um instante. A ira expressa o desagrado santo e amoroso de Deus para com o pecado. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é perfeito. E Ele derrama a sua ira sobre nós mesmos, seus filhos. Porque se Ele nos disciplina, se Ele nos castiga, é porque somos alvo do seu amor, entenda isso. Deus não desperdiça sofrimento, lutas, aflições na vida dos seus eleitos. Se Ele está derramando sobre nós a sua ira, a sua disciplina, é porque nós somos alvo do seu amor santo e perfeito. Ele quer nos corrigir, Ele quer moldar o nosso caráter, Ele quer transformar o nosso coração, muitas vezes rebelde, insubmisso, cheio de eu, de egoísmo, de vaidades desse mundo. Como diz uma frase de João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E muitas vezes nós, cristãos, estamos tão envolvidos com as coisas desse mundo. Quantas vezes nós, cristãos, estamos vivendo uma vida espiritual medíocre. Nós desprezamos a vontade soberana de Deus. Nós brincamos
brincamos com as coisas santas do Senhor. Nós não buscamos a Deus como nós deveríamos buscar. Quantas vezes nós cristãos estamos vivendo na prática do pecado? E eu digo a você, isso não é ser um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele odeia aquilo que Deus odeia. O verdadeiro cristão ama tudo aquilo que Deus ama, mas ele odeia tudo aquilo que Deus odeia. E a ira de Deus está sendo derramado, e Pedro vai dizer que a justiça de Deus, o juízo de Deus, começa pela igreja do Senhor Jesus. Deus está preparando a sua noiva, Jesus está preparando a sua noiva, Jesus está purificando a sua noiva de todo pecado, de toda nódoa, de toda mazela, de todo mundanismo que está manchando a pureza da igreja do Senhor Jesus. Então a ira de Deus é derramada sobre o seu povo, chamando cada um de nós ao arrependimento, chamando cada um de nós para a verdadeira conversão, para a pureza, para que nos voltemos para as Escrituras, para que andemos em santidade ao Senhor Jesus, para que não brinquemos com o pecado como um câncer que está matando a igreja do Senhor Jesus, mas existe um remanescente fiel. A verdadeira igreja do Senhor Jesus permanecerá de pé pela graça, pela palavra do Senhor Jesus, mas a ira de Deus está sendo derramada. Mas essa ira é só por um instante. Porque se Deus fosse nos castigar como nós merecíamos, nós não estávamos aqui. Mas o que é mais tremendo nisso é que toda a ira de Deus foi derramada sobre o Senhor Jesus na cruz. Jesus provou toda a ira do Pai sobre ele, para que ele pudesse nos justificar, para que ele pudesse nos perdoar, para que ele pudesse fazer de nós uma nova criatura. Entenda isso, meu irmão. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus para que não fosse derramada sobre nós de maneira plena, de maneira total, porque aí não haveria salvação para nós, porque o que nós merecíamos era o inferno, era a condenação. Mas muitas vezes Deus nos corrige com juízos parciais, para nos chamar ao arrependimento, para trabalhar o nosso caráter, para abrir os nossos olhos espirituais. Mas essa ira dura apenas por um momento. A sua ira se manifesta contra toda impiedade dos incrédulos, mas sobre o mundo há uma ira de Deus parcial, mas em breve o juízo de Deus será total. É como se fosse assim: numa mão está a ira de Deus e na outra mão está o seu amor, a sua misericórdia. Por algum momento a sua ira está sendo retida, o juízo de Deus está sendo parcial, mas quando esse juízo, essa ira, quando Jesus Cristo voltar, ele vai vir e vai trazer juízo total, uma sentença sobre os homens. Ou nós iremos estar no céu gozando da presença do Senhor, ou nós estaremos eternamente no inferno. Só existe essas duas eternidades, ou no céu ou no inferno. E muitos que estão na igreja, muitos que se dizem cristãos, muitos que estão nos cultos, muitos que têm uma Bíblia, muitos que dizem Senhor, Senhor, Jesus vai dizer para eles: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São pessoas que estão na igreja, mas não são verdadeiramente cristãos, e daqui a alguns anos estarão no inferno, sobre a ira eterna de Deus. Então essa é a primeira verdade desse salmo. A ira de Deus, ela é apenas por um momento, chamando o povo ao arrependimento. E quando a igreja reconhece, quando nós como cristãos, pelo Espírito Santo, reconhecemos os nossos pecados e nos aquebrantamos diante do Senhor com o coração contrito e abandonamos o pecado, aí a ira de Deus sai
E aí vem tempo de restauração, de reforma, de conserto. A segunda verdade nesse texto é que o seu favor dura para sempre, diz. O seu favor dura a vida inteira. A graça de Deus é permanente e eterna, e em cada sofrimento que passamos, estamos cobertos pelo seu favor. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós somos alvos da graça irresistível do Senhor Jesus que nos alcançou, igreja. Se hoje nós estamos aqui é porque a graça do Senhor Jesus nos alcançou. Portanto, não há lugar no nosso coração para soberba, para vaidade, para egoísmo, para achar que somos bonzinhos. Não, é a graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos alcançou, que nos transformou. E é por essa graça que nós estamos de pé, é por essa graça que nós vencemos o pecado, é por essa graça que nós seremos salvos mediante Cristo Jesus, que é o nosso justificador e perdoador. Portanto, não há lugar no meu coração para vaidade, para orgulho, para se achar melhor do que os outros, não. A gente tem que ser humilde e reconhecer que é pela graça do Senhor que nós estamos de pé. Não é mérito nosso, é mérito de Cristo Jesus, de tudo aquilo que Ele fez por nós lá no Gólgota, na cruz do Calvário. E essa graça dura a vida inteira, está estendida sobre nós. Mesmo em momentos difíceis, o Senhor Jesus está com sua graça, com o seu consolo, com o seu encorajamento, com a sua alegria, destilando, derramando sobre o nosso coração tamanha graça, tamanha paz, de maneira que o cristão não pode se desesperar, o cristão não pode jamais deixar com que a depressão, a ansiedade tire de você o gozo inefável do Espírito, os frutos do Espírito de uma vida abundante na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Em terceiro e último lugar, esse salmo diz que à noite o choro dura a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. A terceira verdade é, ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Vocês percebem que as coisas acontecem mais no período da madrugada, da noite. As doenças, as dores se intensificam durante a noite, os sofrimentos, os pensamentos, as perturbações, as tristezas, as angústias, tudo é no período da noite. Há provações e sofrimentos que parecem não ter fim, mas não são. Parecem sem fim, mas não são. Tudo tem um tempo, tudo vai passar. Tudo vai passar. O dia vai chegar e a luz de novo brilhará. A glória de Deus, a glória do Senhor Jesus vai resplandecer sobre nós. E nós cantaremos, nós louvaremos ao Senhor, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Nós vamos nos deleitar no caráter santo, perfeito e amoroso desse Deus. Então abrace essa promessa. Encha o seu coração dessa esperança. O dia do Senhor Jesus vai chegar, o amanhã do Senhor Jesus vai chegar. Ele está enxugando as nossas lágrimas, Ele está fortalecendo o nosso coração. Que possamos aprender com os sofrimentos, entender que a ira de Deus dura por um momento, que o seu favor dura a vida inteira, e que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Abraça essa promessa, ore essa promessa, compartilhe com alguém que está aflito. Leve essa mensagem de esperança para os corações. E que o Senhor Jesus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o consolo do Espírito, o encorajamento do Espírito, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, enchendo a tua alma. E que você permaneça firme, porque o nosso noivo Jesus está voltando. E tudo isso vai passar. Louvado seja Deus.